Salve, salve rapaziada, tudo bem? Salve, salve galera. Começando aqui uma live, primeira live no Instagram aí, começando com um pouquinho de atraso. E vocês estão me ouvindo aí? Boa noite, Tatiane, tudo bem? Show de bola, tem mais alguém na live aí? Manda um oi pra mim. Bom pessoal, então, vou começar aqui a live, né? Trouxe alguns assuntos aí pra passar pra vocês, tá? E se alguém tiver alguma pergunta também aí, pode comentar aí, tá? Que eu vou respondendo, tá bom? Sempre aí relacionado à fotografia, tá? Quem tiver alguma dúvida, né? Quiser aproveitar aí que nós estamos aí em live, é só mandar aí que eu vou fazer o possível para responder, se estiver aí ao meu alcance, tá bom? Eu vou começar aqui com um assunto que eu anotei aqui, um assunto que eu vi na comunidade. Deixa eu achar aqui onde eu anotei. Bom dia, Roberto. Acabei de comprar minha primeira câmera, uma T3i usada com a lente do kit. Vou fazer um ensaio do meu sobrinho de 1 ano. Qual configuração eu uso para as fotos saírem boas como as suas? Olha só que interessante essa pergunta. Então olha só pessoal, essa pergunta aqui na verdade ela não é da comunidade não, ela foi mandada para mim por uma seguidora, tá? Ela comprou uma Canon T3i com a lente do kit e ela quer saber como ela configura essa T3i para fotografar no nível de fotografia que eu faço aí, né? Quer fazer umas fotografias como as minhas. Olha só. Não existe uma configuração, uma receita de bolo para você fazer uma foto que seja igual minha, igual do fulano, igual do ciclano. Não existe receita de bolo. Não existe uma configuração que eu falo assim para você, ó, coloca abertura tal, ISO tal, velocidade tal e sua foto vai ficar perfeita. Porque basta uma pequena diferença na luz e você já tem que mudar a configuração. A configuração de uma câmera ela é alterada a todo tempo e de acordo com o ambiente e com a foto que você quer. E também de acordo com a lente, de acordo com a capacidade de ISO da câmera, de acordo com a velocidade do objeto que se desloca. Se você vai fotografar uma pessoa que está parada, você pode usar uma velocidade mais baixa, como por exemplo, 1,50, se você estiver usando uma lente do kit, e você não vai ter problema de foto tremida. Se a pessoa estiver andando, 1,50 não dá, vai borrar. Você vai ter que usar 1,125. Se a pessoa estiver correndo, mais do que 1,125. Se você estiver fotografando um carro, uma bicicleta, algo assim, mais velocidade ainda você vai precisar. Então não existe uma receita de bolo, tá? Não tem como eu falar para você assim, ó, configura a sua câmera desse jeito, com esses parâmetros, que a sua fotografia vai ficar igual a minha, ou igual a do fulano, ou igual a do ciclano. Não vai. Tudo depende do que você quer. Tá? Da lente que você tem na câmera. Às vezes você vê, por exemplo, uma foto minha que tem um desfoque muito grande. E aí você fala, qual é a configuração que você usou? Quando eu posto uma foto minha em algum grupo do Facebook, geralmente a pergunta que vem embaixo é, qual a configuração? Gente, a configuração é a que eu tinha disponível na hora, né? Se você pergunta que lente, até tudo bem, dá para ir responder, né? Eu geralmente, quando eu faço ensaio, eu tenho aqui uma 135 f2, eu tenho também uma 50mm, que eu também uso muito em ensaio. Então depende da situação, eu uso uma lente ou outra. E cada lente vai ter uma configuração. Por exemplo, se eu coloco esta lente aqui para fazer um ensaio a 135, eu não posso baixar a velocidade da câmera abaixo de 1,160.
Porque abaixo de um 160 eu corro o risco de a imagem sair com o tremido da minha mão, da minha respiração na hora, né? Porque eu não trabalho com a câmera no tripé. Agora, se eu coloco a 50 aqui, eu posso baixar a minha velocidade aí para uns 50, se eu estiver fotografando, né, poses, pessoas em poses e não em movimento. Então não existe uma receita de bolo. Se eu estiver fotografando 4 horas da tarde, eu vou trabalhar com um ISO e uma velocidade e uma abertura. Se eu estiver fotografando 5 horas da tarde, já vai mudar um pouco a minha configuração. 5:30, que a luz caiu, muda absurdamente já a configuração. Então eu vejo as pessoas perguntando assim, viu, qual é a configuração? Como eu faço? Eu vou fazer um aniversário, que configuração eu uso? Não tem uma configuração, gente, não tem uma receita de bolo. O que você tem que fazer aí é estudar fotografia, é entender a luz, é entender a profundidade de campo, é entender o desfoque de fundo, para saber como que você vai configurar a câmera de acordo com a fotografia que você quer, né? Então é preciso entender a fotografia, é preciso estudar a fotografia e não esperar uma receita de bolo, porque essa receita de bolo não existe. Se existisse, era muito fácil, né? Todo mundo faria aí fotografias maravilhosas a partir do EXIF de cada foto que você vê. E isso não é verdade, porque quando eu estava começando, às vezes eu pegava uma fotografia, eu encontrava boas fotografias com EXIF, eu olhava o EXIF e tentava fazer igual e não dava certo. Não tinha como, a foto não saía igual. Por quê? Porque era uma condição de luz diferente, era um local diferente, eu estava com uma lente diferente, uma câmera diferente. Então, quem está achando que vai encontrar uma receita de bolo, tira isso da cabeça, tá? Coloca na cabeça o seguinte, vou estudar fotografia. Se eu gosto do estilo do Roberto Delano, eu vou estudar fotografia com o Roberto Delano. Se eu gosto do estilo do ciclano de tal, eu vou estudar fotografia com o ciclano de tal. Busque aquilo que você se identifica e vai estudar fotografia com o fotógrafo. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho muito conteúdo mesmo. Eu ensino muita coisa lá, bacana, de fotografia, de edição. Busquem lá no meu canal que vocês vão encontrar aí muito conteúdo, tá? E receita de bolo, infelizmente, não existe, tá bom? Fotografias Francisco. Francisco, tudo bom, Francisco? Tem mais alguém aí chegando aí na live com a gente? Manda um oi aí para mim. Se tiver alguma pergunta também, pode fazer aí, tá? Que eu vou fazer o possível para responder, tá bom? Valeu, Tatiane. Eu separei mais um ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, eu comprei a 50mm para fazer ensaios, pois ouço muito falar que ela é o melhor custo-benefício para tal. Mas confesso que não achei tudo isso não. Apesar de desfocar o fundo bem mais do que a lente do kit, ela ainda não desfoca tanto assim quando fazemos uma foto de corpo inteiro. É isso mesmo ou eu não estou sabendo usar? Interessante essa questão aqui, né? Campina Grande. Cara, que legal, hein? Campina Grande, longinho daqui. Sou de Sorocaba. Vamos lá, ó. Então ela comprou uma 50, né? Uma 50mm, porque ela sempre ouviu falar que a 50 é uma excelente lente, custo-benefício, para ensaios, para desfocar o fundo, para qualidade de imagem. E ela está um pouco decepcionada com a 50, né? Não é tudo isso que ela imaginava. E ela está aí na dúvida se realmente não é tudo isso, né?
ou se o problema é com ela. Olha só, pessoal, a 50mm, caramba, eu ia deixar a minha no jeito aqui, eu até esqueci. Tá lá guardada lá para minha bolsa. A 50mm é uma lente maravilhosa. Eu tenho uma 50mm, eu sempre tive 50mm e eu uso, não tanto quanto eu uso a 135, né, que é a outra lente que eu uso para ensaios, mas eu uso aí bastante. O que acontece? Quando nós colocamos como custo-benefício, não significa que aquilo tem, não significa que aquilo é o melhor. Significa que é o melhor dentro do que a pessoa pode comprar talvez, ou dentro de um preço legal, tá? Então não é que a lente é a melhor, não é que ela vai ter o melhor desfoque, a melhor nitidez, mas é que dentro de uma faixa de preço é o que você vai encontrar de melhor para fazer ensaios, para fazer aí eventos também, né? Mas o foco maior aí é ensaios, tá? Que ela é muito boa para isso. Então o que acontece? Ela desfoca legal? Ela desfoca bem pra caramba. Só que o desfoque, ele não depende só da abertura, porque a 50 é uma lente muito aberta, ela é f1.8 e por esse motivo ela desfoca. O desfoque, ele é em partes gerado pela abertura do diafragma, em partes, tá? Porque ele também depende aí da distância do objeto, né? Então quanto mais próximo você está do objeto, maior é o desfoque de fundo, quanto mais distante, menor é o desfoque. Então, ela é uma excelente, ela desfoca muito, mas ela tem os seus limites. Então, se você está com uma cinquentinha e quer desfoque de fundo, o que você tem que fazer? Você tem que fechar, tá? Meio corpo, rosto. Uma criança, você pode chegar perto, porque a criança é pequena e a distância sua e entre você e a criança é curta. Então você põe a criança sentada lá, você consegue chegar perto e fazer um desfoque bem forte no fundo. Agora, quando você vai fotografar um adulto de corpo inteiro, ou uma galera, né, 3, 4 pessoas que se abraçaram ali para fazer aquele retrato, você tem que afastar daquelas pessoas. E quanto mais você afasta, mais você aumenta a profundidade de campo. E você aumentando o campo, diminui o desfoque. Então você tira o desfoque. E o desfoque, ele tem, mas ele é pequeno, tá? É maior ainda do que a lente do kit, porque a lente do kit vai até 5.6, a abertura máxima, e a cinquentinha é f1.8. Então você ainda tem um desfoque, mas não é um desfoque intenso, um desfoque forte, né? Para ter um desfoque forte, um desfoque intenso, você precisa ir subindo a milimetragem da lente. Por exemplo, uma 85, ela vai desfocar um pouquinho mais o fundo do que uma 50. Uma 105 já vai ter um desfoque bem maior do que uma 50. Uma 135 já vai ter aí bem mais desfoque de fundo do que uma 50. Com essa lente aqui, com a 135, se eu pego uma pessoa de corpo inteiro, eu já dou um desfoque bom no fundo. Por quê? Porque ela é uma tele, e quanto mais tele, mais vai desfocando o fundo. Existe uma lente, galera, 200... essa lente aqui, o que acontece? O custo-benefício da 50 é por causa do preço. Se você, por exemplo, essa lente aqui, ela já deve estar aí na média de uns 6 a 7 mil reais, tá? Tanto a da Nikon quanto da Canon. A Sigma tem uma maravilhosa que custa mais de 10 mil reais, 135. E existe uma lente 200mm f2, que deve estar custando aí os seus 25 mil. Essa foto você pega um corpo inteiro e ela derrete o fundo, essa lente. Você pega um corpo inteiro e ela derrete o fundo, de tão impressionante que é o desfoque. E quanto mais vai aumentando a milimetragem, mais vai desfocando o fundo. Por isso que se você pegar, por exemplo, uma 17mm, uma 18mm, você não vai conseguir nada de desfoque. Por quê? Porque é uma distância focal bem curta, né?
ela não é uma tele, ela é uma lente grande angular, né? Então é isso. Então, para você ter um desfoque acentuado no fundo, é a distância do objeto, né? E também a abertura do diafragma. E como você, né, no caso da menina aí que deixou essa dúvida, ela tenta em corpo inteiro e ela precisa afastar, né, do objeto, ela não consegue. Então, com a 50, fotografar corpo inteiro, você desfoca o fundo, mas não vai ser um desfoque tão intenso, tá bom? Se você quer desfoque intenso, vai aumentando aí a milimetragem da lente, tá ok? E sempre, né, em conjunto aí com a abertura. Quanto mais aberta a lente, também vai ajudar aí, né, vai proporcionar aí um desfoque mais forte no fundo, tá bom? Alguém aí, uma pergunta? Tem pergunta aí, Tatiane? Se tiver alguma pergunta, bota aí no chat para mim, tá? Olha só, olha que interessante, isso aqui foi uma pessoa que mandou essa pergunta em um dos vídeos meu ou do YouTube, tá? Olha só, Roberto, fui fazer um ensaio infantil e quando chegamos no local, a mãe mostrou algumas fotos no celular que eram bem distante da minha realidade. Eu não sabia o que dizer e tentei copiar as poses. Mas no fim ficou bem inferior. Nossa, tá confuso aqui. Pera aí. Roberto, fui fazer um ensaio infantil e quando chegamos no local, a mãe mostrou algumas fotos no celular. E essas fotos eram bem distantes da minha realidade. Ah, entendi, era a amostra. E eu não sabia o que dizer. Tentei copiar as poses da amostra, no caso, né? Mas no fim, o trabalho ficou bem inferior e a mãe não gostou. O que fazer em uma situação assim? Interessante. Interessante isso aí. Deixa eu voltar aqui na minha tela do... Tatiane mandou uma pergunta aí. Tatiane, eu já respondo, tá? Vou só responder essa daqui e já respondo a sua. Então, olha só. Ela foi fazer um ensaio infantil e chegou no local do ensaio. A mãe tinha umas fotos no celular, né? Umas poses, era uns modelos de foto que ela queria. E ela olhou para as fotos e viu que ela não sabia fazer aquelas fotos. Mas ela, acho que se sentiu meio mal ali de falar para a mãe que não sabia fazer. E acabou rolando o ensaio, ela tentou copiar as poses. E acabou que a mãe não gostou do resultado, né? E ela ficou aí sem saber o que fazer. Uma situação bem constrangedora, né? Só que, o que acontece? Primeira coisa, você tem que vender o seu portfólio. Então, a pessoa que contrata você, contrata pelo seu portfólio. E não por portfólio de outro fotógrafo. E eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo a respeito disso aí. Porque eu também já passei por isso, mas eu não caí, tá? Certa feita eu recebi uma noiva aqui no meu estúdio, que ela queria me contratar para fotografar o casamento dela. E aí, conversamos, eu mostrei o meu portfólio, mostrei meus álbuns, e depois de dado o preço, tudo, né, tudo certinho, ela falou assim, ó, vou te contratar, gostei de conversar, gostei de você, só que ela tirou o celular e falou, eu quero essas fotos aqui. E mostrou a foto de um outro fotógrafo de casamento que tem um estilo completamente diferente do meu. Aí eu olhei para ela, eu não era um fotógrafo daqui, né? Era de fora, bem de longe. Daí eu olhei para ela e falei, olha, se você gostou deste fotógrafo que você está me mostrando, contrata
este fotógrafo que você está me mostrando. Porque só ele, somente ele vai te entregar o trabalho que você viu e quer igual. Eu mostrei todo o meu portfólio para você. E o que eu vou te entregar, se você me contratar, é o meu portfólio, e inclusive tem cláusula no meu contrato dizendo isso. Eu não copio foto de casamento de outro fotógrafo. Eu não replico o trabalho de outro fotógrafo. E por fim, ela me contratou, ficamos amigos, depois fotografei o ensaio gestante dela e tal, e até hoje ela é super amiga minha aí, tá? Só que eu expliquei para ela, falei, olha, se você quer o trabalho de fotógrafo X, você tem que contratar o X. Se você contratar o Y, ele não vai entregar o trabalho X. Fotografia é muito pessoal, tá? Cada fotógrafo faz o seu trabalho. E às vezes o equipamento também é diferente, não é? No caso dessa menina aí, tudo bem, ela tá começando, ela é inexperiente, né? Ela não sabia o que fazer, mas eu vou deduzir aí que ela não falou o que ela tem, mas eu vou deduzir que ela deve ter uma lente do kit, uma 50mm, e de repente a pessoa pegou uma foto aí de um fotógrafo top, sei lá, de repente até pegou foto minha mesmo aí, não sei, essas fotos loucas que eu faço de criança voando no avião, barquinho e tal, né? Que não é foto amadora, não é uma foto para quem está começando. E de repente chegou lá e falou, eu quero isso aqui. E pose, gente, pose não é nada. Copiar a pose da foto, ainda mais com uma criança, acho que é mais difícil ainda, né? Nunca tentei. Mas pose não é nada. É composição, é equipamento, é luz, é saber aproveitar a luz. Então, para não ter esse tipo de problema, você tem que ser específico no seu portfólio. Olha, você viu meu portfólio? Vi. Então é aquilo que você vai ter. O que eu vendo é o que está no meu portfólio. Não adianta, às vezes a pessoa fala assim, Roberto, vou levar umas fotos no ensaio, umas amostras para pose. Quando a pessoa fala isso para mim, eu já falo assim, tudo bem, você pode levar, mas é só a pose, tá? Porque a composição é diferente. A composição é minha, tá bom? Não tem como copiar tudo de uma foto, tá bom? Então aí o conselho que eu dou é sempre ser muito claro com o cliente, né? E, gente, estudar fotografia, aprimorar, né? Para o cliente chegar assim e falar assim, viu, eu quero uma foto assim. Eu falo, não, eu faço melhor do que isso aqui. Isso aqui que você está me mostrando, eu consigo te entregar mais do que isso aqui, né? Ou às vezes não falo, mas entrego para o cliente. Muito cliente pega a foto minha e fala, cara, me surpreendeu. Foi pai. Geralmente, o pai torce o nariz. Porque assim, eu não cobro barato, né? Pelos meus ensaios. E a mãe adora foto. E a mãe quer ver o filho lá no aviãozinho voando. A mãe quer ver o filho no barquinho, tal, né? Quer ver a filha naquela floresta encantada, cheia de, né? Cheia não, mas com assim umas luzes e tal. Mas o pai não liga para foto. O pai nem gosta de foto. E aí o pai torce o nariz, pô, você tá pagando caro, meus caras deitando, rolando no chão aí, parece bobo fotografando meu filho. E é legal quando eu mando as fotos, quando eu posto. Cara, vira e mexe o pai. Eu tenho muitos comentários de pai que fala assim, caraca, meu, eu não sabia que ia sair desse jeito. E aí o cara fica impressionado. Cara, gente, é muito bom aí quando acontece essas paradas aí, sabe? Mas é isso, é você vender o que você faz, né? Não vender o que outro fotógrafo faz, para não ter esse problema. Para a pessoa não falar assim, eu queria foto assim e você não fez. Eu não fiz porque não é o meu estilo, ou eu não fiz porque eu não sei fazer. Né? Então, venda o que você faz, estude, desenvolva o seu estilo e faça melhor a cada dia. E seja melhor do que as amostras que mandam para você. Seja melhor, seja o cara que se destaca. Seja o cara que a pessoa vai olhar no seu portfólio e falar, não, eu não quero nem ver outros fotógrafos, esse aqui é o melhor que eu já vi. É esse que eu vou contratar, é esse que eu vou pagar para ter fotos do meu filho. Tá bom? E aí temos perguntas aí.
Tatiane Palmeira. Roberto, eu vejo alguns fotógrafos antigos criticarem edição de imagem. Dizem que fotografia tem que ser como ela é, retratar a realidade. Eu sigo seu trabalho, sei que as suas fotografias são... Acho que cortou aqui para mim. Suas fotografias são... Mas eu acho que eu já entendi mais ou menos a sua pergunta, né? Fotógrafo gosta... É muito comum, muito comum. Fotógrafo que quer retratar a realidade como ela é, né? Tipo... Isso aí cai muito no jornalismo, né? O jornalismo é o fotógrafo que retrata a realidade como ela é, né? Ele tira uma foto e as fotos são surreais, cortou. Isso aí, as minhas fotos são... não retratam a realidade, né? Eu faço fotografia lúdica, né? Justamente isso que você escreveu. Então, o fotógrafo o purista, né? Como você escreveu aí, o que você acha de ser purista, o purista cai nesse contexto aí do fotógrafo que quer retratar a realidade, né? Às vezes não é exatamente um jornalista, mas o jornalista ele precisa fotografar e ele precisa mostrar aquilo como ele fotografou, sem edição, sem mexer com cores e tal, porque ele está trabalhando com a realidade, com um fato. E ser purista também cai nisso aí. Muitas vezes o fotógrafo ele não é jornalista, mas ele é purista. Ele gosta de retratar a realidade. E isso, há tempos atrás, era bem legal. Na época do filme era legal, né? Só que hoje nós vivemos em outra era. Hoje a realidade ela é retratada com um telefone. Com um celular você retrata aí a realidade. Agora a pessoa quando ela... Hoje, se nós queremos trabalhar, viver da fotografia, não adianta a gente oferecer uma foto igual o cliente tira com o seu telefone. Nós temos que oferecer muito mais. Nós temos que oferecer uma fotografia lúdica. Uma fotografia que o cliente olha e fala, uau, quero meu filho aí voando nesse avião. Quero meu filho aí dentro desse barco, quero meu filho dentro dessa imagem que parece sair de um conto de fadas. Eu quero lembrar de mim quando eu era gestante, quando eu estava gestante, dentro da imagem que esse fotógrafo faz. Com magia, com criatividade, com essas cores magníficas que ele sabe fazer, com essas composições magníficas que ele sabe fazer. Eu quero ter lembranças incríveis, diferenciadas. Porque o cotidiano eu faço com o telefone. Então eu acho que o purismo na fotografia, se for para quem quer viver da fotografia, é difícil, tá? É muito difícil. Até mesmo nos casamentos, né? Que nos casamentos a gente não enfeita tanto, a gente faz aí, trabalha a composição bastante e tal. Só que como o casamento ele precisa ser atemporal, então a gente controla um pouco aí as peripécias malucas aí que a gente faz em ensaio, né? Mas ainda assim tem que ser bem diferente disso aqui, ó. Porque tem um monte de gente lá, um monte de convidado fotografando com isso aqui. Na hora do ensaio, a tia, a mãe tá lá com o celular fotografando. E quando você posta foto do ensaio que você fez, do sobrinho da tia que ficou lá fotografando, tem que ser muito diferente disso aqui. A pessoa tem que olhar e falar, meu Deus, é isso mesmo? É isso aí. É isso que você pagou e é isso que você vai ter. Então quem quer vender o seu trabalho precisa realmente fotografar de uma forma diferente. Tem que ser diferenciado, tem que fazer uma fotografia diferenciada, lúdica, uma fotografia que encanta. E essa fotografia não é o retrato da realidade, ela é uma surrealidade, né? É uma fotografia surreal, né? Mostra, né,
muito mais do que a realidade, porque a realidade hoje nós retratamos aí com o telefone, tá? Tem que aprender, pessoal, tem que aprender. O fotógrafo hoje que quer viver da fotografia, se diferenciar aí no mercado fotográfico, ele precisa estudar para ser diferenciado, ele precisa estudar de verdade. Não aí com conteúdo gratuito de YouTube, não. Você aprende muita coisa com conteúdo gratuito de YouTube. Aprende mesmo, bastante. Mas não a ponto de ser um fotógrafo diferenciado. Isso aí você precisa de um estudo mais aprofundado, tá? Só com o conteúdo gratuito você chega a um ponto, mas você não passa, você fica igual todo mundo, porque todo mundo tem acesso àquilo, todo mundo entra lá e todo mundo aprende igual, tá bom? Então é preciso buscar aí um conhecimento mais intenso, tá bom? Mais alguém aí? Mais alguma pergunta aí na live? Olha quem veio prestigiar a live aqui, ó. Olha lá pra câmera, meu. Olha lá pra câmera, meu. Já que estamos falando de ensaio, eu vou fazer aí uma última... vou abordar aí um último assunto que eu falei na live do YouTube essa semana e que é bem pertinente a ensaio, já que a gente está aí nessa pegada de ensaio. Eu vou falar de fotografia no pôr do sol, tá, pessoal? Fotografar no pôr do sol, muitas vezes a pessoa se perde por falta de conhecimento de luz, tá? Então, o que acontece? Quando você vai fotografar no pôr do sol, a pessoa tinha me mandado uma dúvida, porque é o seguinte, ela fotometrava o fundo e aí a cor do pôr do sol ficava bonita. Mas, beleza, cara, beleza, vai lá, manda bala. Não tem problema não. Depois você assiste lá no YouTube, a gente posta isso aqui lá de novo, tá bom? A Natiara aí também, tudo bem, Nath? E aí, como que tá? Isso, faça uma listinha aí que a gente responde aí na live para você. Então, continuando aqui, pessoal, com o pôr do sol, esse gato, essa gata, né, ela é uma fêmea, ela fica procurando a minha mão para ficar fazendo carinho nela. Então, continuando aí o pôr do sol, né, então o que acontecia? Essa pessoa, ela ia fotografar o fundo, ela fazia a fotometria no fundo, o fundo ficava laranjado, amarelo, bonito e tal, só que a pessoa que ela estava fotografando na frente ficava escura, né? Ficava preta. Aí ela fazia a fotometria na pessoa e o fundo ficava estourado, completamente branco, nem parecia que era pôr do sol. Então o que você tem que fazer nessa situação? Essa situação é o seguinte, falta luz na pessoa, no primeiro plano. Então você faz a fotometria no fundo e joga uma luz no primeiro plano. Essa luz pode ser um flash, esse flash pode até estar em cima da câmera, não vai ficar uma luz bonita, mas vai quebrar um galho. Ou ele pode estar fora da câmera, disparado por um rádio, né, dentro de um softbox, e aí você pode colocar a luz mais lateral, né, e tal. Se tiver dentro de um soft grande vai ficar bem suave, né? Ou você pode usar um rebatedor. O rebatedor é aquele acessório redondo que você abre ele fica grande, né? Tem de 90 centímetros, tem de 1,20 m, 1,5 m. E aí você usa ele como um reflexo. Você pega a luz do fundo, ele tem um lado prata, tem um lado preto, branco e um lado dourado. Você vira o revestimento dele no avesso, ele tem todas essas cores. Aí você pega, por exemplo, o lado prata, né, e joga o reflexo. Tem que ter um assistente fazendo isso. Ele vai pegando o reflexo e joga na pessoa que está ali ficando escura, né, no primeiro plano. E aí vai também jogar a própria luz do sol ali, né, em forma de reflexo. E você vai conseguir aí um equilíbrio, tá? Com flash eu acho melhor. Eu prefiro trabalhar com o flash fora. E aí dá um resultado muito bonito. Mas sem esses recursos,
é muito difícil, porque são duas luzes completamente diferentes, com intensidades completamente diferentes. Na verdade, é uma luz muito forte no fundo e uma sombra muito intensa na frente, né? Então não tem como, tá? Para fazer aí uma foto de pôr do sol, precisa realmente de um recurso extra aí para a luz, tá? Senão você vai conseguir fazer só a silhueta, né? Que não deixa de ser interessante. Você faz uma silhueta, um casal, né? Dando um beijo aí no pôr do sol, né? Só a silhueta e o fundo com a cor do pôr do sol fica muito bonito. Depois você joga o flash no casal e faz a mesma foto, só que com tudo iluminado, também fica muito bonito. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tem mais alguém aí? Mais alguma pergunta para mim? Lica, Lívia Perfumaria. Oi Lica, e aí, tudo bom? Sim, fica muito bonito, né? Foto de silhueta é maravilhoso, né? Esses dias um aluno meu aí, o Marcos, ele é de uma cidade bem longe, não lembro nem o nome, uma cidade pequena, ele fez uma foto de silhueta de uma menina de 15 anos fazendo um coração assim, ó. Eu vou até usar essa foto no meu portfólio de professor, que ele já me autorizou. Ficou maravilhosa a foto. Um sol bem vermelho no fundo e a foto dele aí na frente. Olha, gente, como essa gata é preta, chega brilha. Bom, galera, eu vou então encerrar a live aqui, tá? Deixa eu pôr essa gata para baixo aqui. Show de bola, show de bola. Obrigado aí, Tatiane. Obrigado, Lica. Obrigado a todos aí que participaram aí da live, tá? Depois nós vamos fazer aí a edição dessa live, vamos voltar ela aí pro IGTV e também postar no YouTube para quem quiser, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até mais.